Jesus, a paz do Senhor, queridos. Amém? Irmãos, falar sobre família é falar sobre algo precioso. Quem ama a sua casa? Dá um glória a Deus aí. Agora, falar sobre família debaixo de uma direção de Deus é crer que Deus vai transformar a nossa casa no que Ele deseja que ela seja. Mas é curioso porque essa parceria entre Deus e nós é algo que funciona. Porque a gente começa a ver textos bíblicos falando sobre família, a gente começa a perguntar, e por que não mudou? E por que não está acontecendo? Porque a parceria não está acontecendo. Porque a palavra é verdadeira, amém? Então, se não está acontecendo, é que está faltando um parceiro aí na história. Vamos novamente para o Salmo 127, a palavra do Senhor diz o quê? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Tem duas pessoas edificando. Quem? Deus e nós. Não é um trabalho de edificação de um apenas. E é interessante porque edificar é construir. E é uma construção que se faz para cima. É algo que traz crescimento sobre a nossa família. E eu quero declarar que vai haver crescimento sobre a nossa casa em nome de Jesus. Amém? Esses salmos, do Salmo 120 até o Salmo 134, eles são conhecidos como salmos de peregrinação, ou salmos de romagem, ou ainda salmos de degraus. Por quê? Porque quando o povo ia uma vez por ano para as festividades lá em Jerusalém, festa dos tabernáculos, festa da Páscoa, festa da colheita, quando eles iam lá uma vez por ano, na verdade, Jerusalém ficava situada num alto monte. Então eles iam caminhando, peregrinando, e eles iam recitando os salmos, porque eu sei, você deve saber que o livro de Salmos, na verdade, ele é um inário. Ele não é um livro, ele é como se fosse a harpa cristã, o cantor cristão. Ele é o inário que o judeu canta. Então eles iam andando e recitando e cantando com alegria. E isso me chama muita atenção. O que é que nós estamos declarando na nossa caminhada, na nossa peregrinação rumo à presença de Deus? O que tem saído da nossa boca? Porque desse povo saíam cânticos que declaravam: o Senhor vai cuidar da minha casa. O Senhor vai trazer crescimento sobre a minha casa. E é interessante, irmão, porque para chegar em Jerusalém, eles subiam muito as montanhas. Por isso que os salmos são conhecidos como salmos de degraus. Não é que eles iam subindo muitos degraus, é porque eram lugares altos, elevados, tinha dificuldade, tinha cansaço, tinha esforço, mas eles continuavam caminhando e declarando: o Senhor é o Deus que edifica a minha casa. Irmãos, essa precisa ser a motivação da nossa peregrinação até que Ele venha. A gente não pode perder a esperança. Ah, pastora, mas sempre a igreja faz campanha sobre família. E vamos fazer até o dia de Jesus voltar, porque antes dele criar a igreja, Ele criou a família. Antes dele criar estruturas e formas, Ele criou pessoas com as quais Ele gostaria de se relacionar dentro de um ambiente próximo, que é a família. A nossa família é esse lugar onde Deus quer se manifestar. Algumas verdades eu posso dizer para você que já vem ao nosso coração quando nós lemos o Salmo 127. A primeira delas é que Deus deve ter a primazia na nossa casa. O primeiro lugar tem que ser do Senhor, amém? Aliás, eu quero dizer para você que Deus tem que ser o fundador do lar, o edificador do lar e o sustentador do nosso lar. A outra verdade é que se a gente tentar edificar a nossa casa sem Deus, esse trabalho vai ser em vão. Olha o que o texto diz. Volta para mim, por favor, Sara. Você me acompanha, né, Sara? Glória a Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão. O que é algo que a gente faz em vão? É algo inútil. Algo que se faz de forma vã é que não tem utilidade. Então, se eu trabalhar, veja, o trabalho é bom, sim ou não? Sim, irmãos. Tem gente que acha que o trabalho foi maldição sobre o homem. Não foi. O trabalho veio antes do pecado. Antes que o homem pecasse e fosse amaldiçoado com um trabalho penoso, cuja terra produziria
Gustavo, por favor, abre um pouquinho meu microfone, está um pouco abafado. Produziria frutos e abrolhos. Antes disso, Deus fala com o homem: olha, você vai guardar, cultivar a terra. Havia trabalho abençoado antes do pecado. Então, trabalho não é maldição. Trabalho é bênção. Amém? Bom, mas Deus vai dizer na sua palavra que se a gente trabalhar o tanto que for, o texto vai continuar dizendo, vai ser inútil você levantar de madrugada, comer o pão de dores, porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. Esse dormir não é tanto um dormir físico, é um dormir de descanso, de confiança. Irmão, o maior exercício de confiança em Deus é dormir. Como assim, pastor? Porque quando você dorme, você perde o controle de tudo. Quem dorme, confia. Quem dorme, descansa. Agora, já viu pessoas que não confiam? O que elas sentem? Insônia. Porque elas não conseguem entregar toda a sua preocupação àquele que tem cuidado de todas as coisas. Dormir, irmãos, é a maior experiência de confiar em Deus que um homem e uma mulher pode experimentar. É quando você fecha os olhos e diz: Deus, eu não tenho mais nada para fazer hoje. Tudo que eu tinha para fazer eu já fiz. Mas o Senhor é Deus que me dá enquanto eu durmo. Aleluia. Então, meu irmão, pode dormir. Pode descansar. Até Jesus descansou no barco. Ele fechou o olhinho dele lá, dormiu. E é curioso porque os discípulos ficaram como? Indignados. Senhor, o Senhor está dormindo? O Senhor não se importa que nós morramos, mas aquela era a maior prova de que Deus continuava confiando, Jesus continuava confiando no cuidado protetor do Senhor. Eu posso dormir, as ondas podem bater no barco, mas eu sei em quem eu tenho crido. Então, querido, eu quero te encorajar nesses dias a entrar num processo de grande confiança em Deus. Porque você se esforçar, você se afadigar, você correr de um lado para o outro e não confiar em Deus será inútil. Irmãos, eu já vi situações, eu já comentei aqui, de pessoas que trabalham e dizem assim: Senhor, nós não temos nada, e Deus manda. Por quê? Porque confiam. Deus pode levantar alguém para te abençoar. Deus pode levantar pessoas para serem seus parceiros de oração. Deus pode levantar circunstâncias que abram portas de oportunidade. Deus pode liberar provisão sobre a sua casa e mudar a sua história. Por isso você não precisa ficar acabrunhado, com medo, envergonhado ou ansioso e aflito. A ansiedade é uma das maiores provas de falta de confiança. Porque Jesus disse: olha, não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações por meio da súplica, da intercessão, da ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Mas, pastor, eu não vivo isso. Então está faltando o quê? A outra parte do versículo. A oração. O descansar, o crer, o acreditar que Deus está provendo todas as coisas. E Jesus vai comparar o homem ansioso, lá no Evangelho de Mateus, aos gentios desse mundo. Ele vai dizer: olha, os gentios desse mundo é que se preocupam com o que vão comer, com o que vão vestir, com o que vão fazer. Mas vocês têm um Pai no céu, e o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes que vocês peçam. Então, irmãos, confiar no Senhor é o exercício que toda família precisa ter. Mas, enquanto andamos confiando no Senhor, também fazemos a nossa parte. E aí que eu quero falar com você. Abra sua Bíblia comigo. Lá no livro de Isaías, capítulo 58, verso 12. Porque o problema, meus irmãos, é que muitas vezes a gente até começou bem. Colocou Deus no seu devido lugar, de sábio construtor, que sabe o que está fazendo. Deus é o supremo arquiteto e edificador da nossa família. Muitas vezes a gente coloca Ele lá, mas no decorrer da caminhada, da peregrinação, da romagem, a gente começa a se esquecer do lugar de Deus, que é o de primeiro. E a gente começa a colocar as nossas mãos, e a gente começa a fazer coisas, e a gente começa a dar o nosso jeitinho, a gente começa a esquecer que Ele é o dono de tudo, que se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Irmãos, eu me lembro quando nós casamos, no primeiro mês nós não tínhamos móveis e nós não tínhamos muitas coisas. E eu me lembro que a gente comia sentadinho no chão e estava tudo bem, viu, irmãos? Ninguém morre por comer no chão sentado. Está tudo bem.
E a gente comia sentadinho e eu brincava com ele, amor, eu não gosto de comida japonesa não, mas a gente tá chique, né? Comendo no chão, parece que a gente tá comendo sushi. Mas a gente não tinha botijão de gás para fazer a comida, então não tinha como cozinhar. Então a gente passou um mês comendo torrada, água e suco de laranja, que era o que dava para fazer. Não era isso, amor? Foi um mês assim. Até que um dia, eu me lembro como hoje, ele chegou em casa e falou assim, amor, uma irmã lá da sede nos doou um botijão de gás. Que foi a irmã Joana, ó, isso há 24 anos atrás. E eu falei, glória a Deus. E aí ele chegou no outro dia e falou, tem uma outra irmã lá, Ana Paula, que falou assim, eu estava em casa orando e Deus mandou dar para vocês um ferro de passar. Irmãos, eu tinha 3 ferros de passar em casa. Todos 220. Porque eu morava em Maceió. Então, tudo que eu tinha ganho, tudo, era 220. Tinha ar-condicionado encostado, tinha micro-ondas encostado, geladeira 220, tudo era 200, máquina de lavar 220. Então, estava tudo parado. E você acha que a gente foi reclamar? Não. A gente foi viver aquela vida debaixo do cuidado e da proteção de Deus. E todos os dias, um milagre acontecia. Chegava uma provisão diária, sem que a gente tivesse falado nada com ninguém. Eu quero declarar sobre a sua vida que todos os dias vai chegar provisão diária de favor, de cuidado, de graça, de saúde, de livramento sobre a sua história, em nome de Jesus. Porque Deus cuida de nós. Mas o problema, irmãos, é quando a gente começa a tirar Deus do primeiro lugar. E a gente começa a confiar na força do nosso braço. E a gente começa a achar que é a gente que conquista, que é a gente que alcança, que é o nosso talento, que é o nosso tino para o negócio, que é porque a gente é muito inteligente, bobos de nós, porque a palavra do Senhor diz que tudo vem dele. Riquezas e glórias vêm do Senhor, Ele domina sobre tudo. Na mão dele há força e poder, e com Ele está o engrandecer. É com Ele que está isso. Se Deus fechar a torneirinha do céu, como diz o meu amado, acabou. Então tenha uma consciência, irmãos, o primeiro lugar é do Senhor. Quer ter uma casa feliz? Ore. Quer ter uma casa abençoada? Consagre os seus planos a Deus. Quer ter uma casa próspera? Entregue tudo ao Senhor. E aí eu me lembro que nós estávamos naquela época do encontro, do pós-encontro, do reencontro. E aos poucos a nossa casa foi sendo ajeitada, né? A gente conseguiu comprar como chama aquele negócio que a gente encaixou na máquina? Transformador, que passava do 220 para 110. Conseguimos comprar outro transformador para colocar na geladeira. Outro transformador. E fomos comprando. Mas o restante teve que ir tudo embora para Maceió. Tudo. Torradeira, liquidificador, micro-ondas, tudo voltou. Eu falei com a minha mãe, mãe, doa. Mas filha, está tudo novo, você não quer vender? Eu falei, não mãe, vai procurando os que vão casar, os recém-casados, sai doando tudo, ferro, tudo que tiver, a senhora vai doando, que eu sei que eles vão precisar e aqui a gente não vai usar. Irmãos, e Deus foi mandando tudo, aos poucos, devagar, mas Deus foi mandando tudo. E aí eu me lembro que um dia ele foi para o reencontro, num sítio, e aí ele estava naquele momento de ministração. Ele quem, pastor? O pastor João, porque você não está me vendo, eu estou apontando para ele, viu, querido? O pastor João foi para um reencontro, e aí no momento da ministração, o Senhor falou ao coração dele, filho, sabe tudo que tem dentro da sua casa? Fui eu quem mandei. Irmãos, a gente tinha ganhado tanta coisa e a gente teve que devolver tudo. Tudo. A gente tinha ganhado 3 micro-ondas de casamento. A gente teve que devolver tudo. E Deus foi mandando tudo. E agora não vinha das mãos de homens, vinha dele. Ele que inclinava o coração. Ele que falava no secreto com alguém. Ele que manifestava a sua graça. E as coisas iam chegando. E Deus falou ao coração dele, tudo que está lá fui eu quem colocou lá dentro para você e para sua esposa. Irmãos, tenha uma convicção. Tudo que você tem hoje veio pela graça de Deus. Não veio porque você é inteligente, não veio porque você tem sabedoria humana, não, é porque Deus é bom. Deus é bom. E nesses dias, Deus quer alinhar a nossa família para trazer de volta a primazia, o primeiro lugar para o Senhor. Porque a gente começa a viver a nossa vida diária acreditando que a gente dá conta. E nós não damos conta de nada, irmãos. Se não for o Senhor à nossa frente, a nossa família se torna um lugar de angústia, de desolação, de tristeza, de briga, de conflito. Mas quando Ele está no primeiro lugar, tudo se alinha. Então não deixe o seu coração
sair desses dias só ouvindo uma mensagem, uma palestra. Tome isso como um trilho profético na sua história. Eu vou pisar, cada passo que eu andar, eu vou confiar, eu vou descansar, eu vou entregar ao Senhor e eu vou ter convicção de que Ele sabe o que Ele está fazendo. Amém? O problema, como eu falei, é que se a gente tira Deus do lugar, as coisas dão errado. Eu quero ler com você o texto de Isaías 58, 12. Obrigada, Sara. 58, 12. A palavra do Senhor diz assim, quando o profeta Isaías estava falando sobre a reconstrução de Israel após tanta destruição, ele começa a falar sobre coisas que o povo deveria fazer, como, por exemplo, um jejum agradável a Deus, para que as coisas fossem realinhadas à vontade do Senhor. Esse é um texto que me chama muita atenção, porque ele vai ver o povo agindo de uma maneira ativa, diga ativa. Toda essa campanha você vai ouvir nos falar de que é Deus e somos nós que edificamos a nossa casa. Tem que haver uma parceria. E aí o Senhor vai falar com o povo dele. Sara, se você puder colocar na NVI primeiro, eu quero ler na NVI, na NTLH e na NAA, para a gente captar algumas distinções desse texto de forma mais clara, por favor, querida. Na NVI, nós vamos ver a seguinte frase. O seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e de moradias. Amém? Agora vá comigo para a NTLH, Sara, por favor, querida. Na NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, nós vamos encontrar assim. Vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente casas que tinham caído. E na NAA, a palavra do Senhor vai dizer... NAA, volta um pouquinho, Sara. Isso. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Veja que nesse momento o Senhor está falando de uma reconstrução de moradas, casas e do próprio país. E para isso Deus vai levantar pessoas. Veja, Deus poderia fazer sozinho aquela reconstrução? Sim, irmão, Deus tem todo o poder no céu e na terra. Ele pode qualquer coisa, mas Ele escolheu partilhar conosco a missão dEle aqui na terra. Irmão, isso é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder servir a um Deus tão grandioso que permitiu que eu e você pudéssemos partilhar daquilo que Ele está fazendo na vida da nossa família. Que pessoas precisam se levantar nesses últimos dias? Quando muitas casas não estão sendo edificadas pelo Senhor, ou quando muitas casas começaram bem e hoje estão mal. Que pessoas? A primeira delas, que são pessoas ativas. São pessoas que vão reconstruir velhas ruínas. Diga comigo, eu preciso reconstruir as velhas ruínas. Deixa eu te explicar uma coisa. O que é uma ruína? Você sabe? Alguém já foi em um lugar que tem ruínas? Você já foi, Binha? Já foi também, irmão Raimundo? Lá? O que você vê ali? Você vê os vestígios do que foi um dia uma estrutura. Você vê um rastro de algo que foi construído no passado, mas que hoje está em destroços. Irmãos, eu quero falar hoje sobre 3 tipos de famílias que precisam de edificação. A primeira delas é a família que está em ruínas. Irmãos, eu vou pedir para os diáconos irem abrindo as janelas, porque realmente aqui dentro está um pouquinho quente, né? Já parou de chover, graças a Deus. Então já pode ir abrindo aí as janelas. Obrigada, queridos. Então vamos lá. Ruína fala de vestígios, fala de resíduo, de algo que um dia foi construído, mas não está mais lá. Tem algumas famílias, e Deus falava muito isso ao meu coração, que hoje não passam de ruínas. Um dia foram uma bela construção, mas hoje, quando se olha para aquela realidade, fala, nem parece mais que um dia foi aquela família tão linda,
Aquela família tão cheia de Deus, aquela família tão próspera em tudo, na vida emocional, espiritual, familiar, na vida financeira. Olha como é que eles estão vivendo hoje. Irmãos, para famílias assim, não tem outra forma de resolução, a não ser o que a palavra diz. Tem que haver uma reconstrução. E aí vem o problema. Porque reconstruir é construir de novo. Reconstruir é não usar o que está lá. É fazer tudo de novo. É diferente de reparar, é diferente de restaurar. Reconstruir envolve muito trabalho. Por quê? Porque olha-se para o que um dia foi, não acha que aquilo já está lá, porque não está, acabou. E a gente vai ter que ter um trabalho gigantesco. Qual que é o trabalho? Colocar tudo. Não, é mais que restaurar, é reconstruir. Olha o que o texto diz: ruína não se restaura. Ruína não se repara, ruína se reconstrói. Ou seja, acaba com a ruína, joga ela no chão e faz tudo de novo. Irmãos, o Espírito Santo me falava tanto ao coração hoje, que vão existir pessoas que vão estar nessa campanha, que vão assumir um papel de reconstrutor. E Deus vai colocar ferramentas nas suas mãos, para que ninguém coloque uma placa lá na sua família: deixou de existir. Em nome de Jesus. A nossa casa vai ser levantada pelo poder do Senhor, mas tem que ter parceria com a gente. A gente tem que se dispor. Pastora, mas vai dar trabalho. Vai dar trabalho. E é curioso, porque quando a gente reconstrói, muitas vezes, a gente faz algo novo. Quando a gente reconstrói, muitas vezes, a gente não faz a cópia do original. Cópia do original é restauração. Reconstrução é tudo novo. O problema é que a gente quer como era, daquele jeito que um dia foi. E pode ser que você esteja vivendo sob uma estação, debaixo de um tempo, em que Deus está falando: não vai ser como era mais. Não vai ser como um dia já foi, vai ser novo. Deus vai te dar ferramentas para você reconstruir algo que nunca aconteceu. Ah, mas a gente orava, Deus vai fazer algo novo, vocês vão orar mais. Ah, mas a gente saía junto, Deus vai fazer vocês viajarem, terem prazer na companhia um do outro. Ah, mas a gente era um povo que assistia TV junto, vocês vão poder compartilhar a vida juntos. É diferente. Mas o que eu tinha era bom porque era a sua zona de conforto. Era bom porque você estava acostumado com aquilo. Mas Deus nos faz andar em novidade de vida. A gente não precisa ter medo. Lembra do que eu falei no início? Quem confia no Senhor não vai ter medo. Não vai ficar enlouquecido trabalhando de um lado para o outro, querendo fazer com que a coisa seja como um dia já foi. Deus tem novidade para nós, irmãos. Agora, o novo é assustador? É assustador. O novo nos deixa desconfortável, sim. Nos tira daquela sensação de conforto e de segurança, sim. Mas quando a gente confia no Senhor, a gente vai se tornar esses que vão reconstruir as velhas ruínas. Agora, para reconstruir, irmãos, é preciso de humildade. Todo mundo da casa tem que ter humildade para reconhecer que não é mais o que foi um dia. Que não é mais do jeito como todo mundo estava acostumado. Se somente um reconhecer e 6 não reconhecerem, ninguém vai conseguir trabalhar para esse resultado. A gente precisa ter humildade para que todos se envolvam num esforço coletivo para viver esse novo momento. Esses dias eu ouvia um jovem falando assim comigo, que a vida é tão mutável, ela muda tão rápido, que ele está aprendendo a viver coisas novas de um jeito novo. E quando eu ouvi aquilo sobre aprender a viver, eu lembrava hoje desse texto. Porque, irmãos, a gente muitas vezes é apegado à estrutura da nossa família. A nossa família era assim e Deus está dizendo: ela não vai mais ser assim. E a gente olha e fala: mas eu quero assim, Deus, tem que ser assim. Porque um dia foi, mas hoje não é mais assim, é só uma ruína. Então para de ficar apegado ao que um dia foi e deixa Deus fazer tudo novo. Tem novidade de Deus para nós, irmãos, chegando sobre a nossa vida. Irmãos, você acha, por muitos anos, eu sei que a minha mãe, irmãos, eu estou apontando para lá porque minha mãe senta ali. A minha mãe, nós orávamos assim: Senhor, eu orava, né? Traz o meu pai de volta para casa. Irmãos, foram 8 anos. Tinha uma música da Aline Barros,
quando eu tinha os meus 17 anos, que dizia assim: Deus restaurou e modificou toda a minha casa. Eu cantava aquela música com fé, irmãos. E eu dizia: Deus vai restaurar a minha casa. Deus vai trazer o meu pai de volta. Meu pai vai tornar a casar com a minha mãe. Eles vão ser felizes. A gente vai continuar viajando. A gente viajava muito. Meu pai gostava muito de viajar. Então, todo mês a gente estava em algum lugar, conhecendo algum lugar. E eu falava: a gente vai viver isso de novo. Até que um dia, Deus falou ao meu coração que Ele tinha realmente um novo dele para a nossa casa. Mas era um novo que a gente não imaginava, era um novo extraordinário. E o novo dele foi melhor, irmãos. Porque a minha mãe era uma mulher subjugada. Era uma mulher que muitas vezes era humilhada, que apanhava, que era envergonhada, que dizia assim: você não é inteligente, você é burra, você é isso, você é aquilo. E de repente, quando ele saiu da nossa história, a minha mãe teve uma posição de honra. Minha mãe começou a ser levantada como uma mulher que Deus tinha planejado que ela fosse. Pastor, então você está querendo me dizer que Deus ama o divórcio? Não. Mas tem coisas, irmãos, que vêm da parte de Deus, que são livramentos, porque pela minha mãe ela ficaria com ele, mesmo ele traindo ela a vida inteira. Ela ficaria. Uma vez ela falou comigo assim: filha, é melhor ser uma mulher traída do que um cão sem dono. Olha como a autoestima dela era baixa. Ela achava que ela era um cão, um cachorro. E quando aquela coisa que a gente estava tão acostumado, tem que ser assim, é desse jeito, acabou, a gente perdeu o chão. Como que vai ser agora o novo de Deus? Irmãos, não tenha medo do novo de Deus. O novo de Deus pode ser um novo tipo de relacionamento dentro da sua casa. O novo de Deus pode ser uma nova maneira de conversar, de dialogar. O novo de Deus pode ser um novo tempo de provisão ou de escassez. O novo de Deus traz consigo desafios, mas também traz crescimento. Então, que Deus olhe para nós como reconstrutores. O que você deseja reconstruir? A sua imagem do que um dia foi ou o que Deus projetou para a sua casa? Se você disser para o Senhor: Senhor, o que é que o Senhor tem para a minha casa? Deus vai colocar nas suas mãos ferramentas para que você seja um reconstrutor de antigas ruínas. Na nossa casa nós passamos por isso diariamente. Reconstrução de posturas, de condutas, relacionamentos. O que um dia foi não é mais, está sendo transformado. Nós temos que nos adaptar a todas as realidades que Deus permite que nós vivamos. E está tudo bem, eu quero viver o que Deus tem para mim. E eu quero que você aprenda a descansar no cuidado amoroso de Deus, porque o que Ele tem para nós é sempre melhor, irmãos. É sempre melhor. Agora, esse esforço precisa ter em algumas áreas. A primeira delas: você quer reconstruir o que hoje é ruína? Aprenda a perdoar. Não tem como você carregar o outro aprisionado a você, ou pior, a sua mente aprisionada ao que um dia existiu. Tem que haver liberação. Irmãos, o lixo emocional é algo que nos paralisa. É algo que nos prende. Por isso que eu falo sempre desse texto de Hebreus 12, que diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, livrando-nos de todo o peso e de todo o embaraço, de todo o pecado que tão de perto nos assedia. O lixo emocional é peso. Se a gente carrega dores passadas, mágoas passadas, lembranças, memórias, se a gente carrega falta de perdão, se a gente fica toda hora jogando na cara, relembrando, remoendo, escrevendo, falando, a gente vai ficar num ciclo de ferida, num ciclo de dor. Então, quer reconstruir ruína, tem que abandonar o que te aprisiona. E geralmente o que te aprisiona é mágoa, é falta de perdão. Não, eu já perdoei. Perdoou, então deixa isso para lá. Perdoou, olha, faz o que Paulo disse: uma coisa eu faço, é esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo. Ele não falou: eu faço muitas coisas, eu faço 3, 4, 5, ele falou uma. Qual é a uma? É esquecer o que ficou para trás. E é avançar para o que está diante de você. Hoje Deus coloca diante de nós como igreja a oportunidade de termos uma família reconstruída. O que a gente vai fazer? A gente vai ficar puxando as misérias do passado, ou a gente vai olhar para o que Ele está colocando diante de nós e dizer: Senhor, eu vou prosseguir, eu vou avançar, eu vou pegar as armas espirituais e vou ser um reconstrutor. Esse é o primeiro tipo de pessoas que vão precisar aprender o caminho da oração juntos. Eu acho muito legal porque no curso, eu vou dar um spoiler,
Posso, Lucas? Só um spoilerzinho, só um, Keninha. No curso do Aliança, tem a parte da oração, né, Binho? E aí tem aquela da oração olho no olho. Eita, negócio difícil. Eita, Jesus, não é? Que coisa difícil esse negócio aí de orar olhando no olho assim. Mas, irmãos, é um desnudar. É um desnudar. Porque tem cônjuge e tem filho que não quer nem orar junto dos pais, que não quer nem orar junto do cônjuge, que fala, eu tenho vergonha. Agora, imagina você ter que orar olhando no olho dele. O Binho está fazendo assim, né, Binho? É um desnudar. É dificílimo, dificílimo. Mas tem casal que não ora junto. Irmão, tem casal que não faz nem curso. Eu falo em casa lá com o pastor, amor, tem uns irmãos que estão na igreja há 30 anos. Isso é metáfora, tá? Hipérbole, é um exagero. E nunca faz um curso, não quer fazer mulher única, não quer fazer mulher que prospera, não quer fazer homem ao máximo, não quer fazer... Não, porque está tudo bem, meu casamento é perfeito. Vai perguntar para sua esposa. Vai perguntar para o seu marido se é assim tão perfeito quanto você acha. Né? Aí você vê, casamento de 40 anos, a pessoa cheia de ansiedade, angustiada. Por quê? Porque não está tudo tão perfeito. Sempre tem lugar de aprendizado e de crescimento. Eu acho bom porque aqui na igreja, todo curso que tem, nós somos os primeiros a nos inscrever no curso. Por quê? Ah, pastora, mas vocês precisam... Claro, nós somos gente como você. Nós precisamos sentar, ouvir, aprender, crescer, receber. Quem não se assenta para receber não pode ficar de pé para ensinar. Tem muita gente querendo dar para os outros, mas não quer sentar para receber nada. Eu não. Eu já tenho 30 anos de casado, não vou ficar fazendo curso não, está tudo bom já. Está perdendo a oportunidade de ter crescimento em Deus. A gente precisa crescer, irmãos. Reconstrução envolve humildade. Orem juntos, orem com os filhos, vivam a verdade, andem na luz. Reconstrução envolve autenticidade, reconhecimento do que está ruim, do que está errado e falar a verdade. Não podemos fazer uma reconstrução sem esforço. Olhe para o seu irmão e diga, vamos reconstruir. Então, esforça-te. Esforça-te. Misericórdia. O povo está morrendo aqui, pastor João. Diga para o seu irmão, esforça-te. Glória a Deus. A primeira família é a que vai precisar reconstruir. Diga reconstruir. Porque a sua casa está em ruínas. Eu espero que não seja a sua. Mas se for, tem solução para ela em nome de Jesus. Agora existe um segundo grupo de pessoas ativos que vão participar dessa obra juntamente com aquele que é o edificador da casa. Alguém que vai trabalhar e edificar junto com o Senhor. Não são os que vão reconstruir. São aqueles que vão restaurar. Sara, por favor, coloca para mim Isaías 58, verso 12. Olha o que o texto diz. Pode ser na NAA mesmo, viu, Sara? Vocês reconstruirão as antigas ruínas. Esse é o primeiro grupo. Agora olha o segundo. Vocês levantarão os fundamentos de muitas gerações. Em outras versões, se você tem a sua Bíblia aí, você vai encontrar, você vai restaurar. Não é assim que está na sua Bíblia? Quem está com essa versão, levanta a mão. Pode ler alto para mim, por favor, Adilene. Olha que tremendo, você vai restaurar os alicerces antigos. Reconstruir é o mesmo de restaurar, sim ou não? Sim ou não? Não, não é. Restaurar fala de consertar, renovar, com uma diferença. A restauração envolve uma característica muito curiosa. Você tem que se manter no projeto original. Quando você vai restaurar, você de preferência usa até o mesmo material. Por exemplo, houve um tempo aqui em BH que houve a restauração da igrejinha da Pampulha. Quem lembra? A restauração mudou a cor da igrejinha de azul para preto? A restauração parou de usar aqueles ladrilhos, aqueles azulejos estilo português, para usar uma cor eita, não sai hoje, pirotécnica, toda colorida? Sim ou não? Então, o que eles estavam fazendo? Gastando dinheiro público? Não, eles estavam restaurando para manter o quê? O estado original. Olha que curioso. 3 grupos, 3 atividades,
todos para restaurar a casa, mas um vai ter que ter um esforço maior, vai ter que reconstruir. O outro não. Por quê? Porque a estrutura está boa. O que foi construído ali está muito bom. Mas com o passar dos anos, foi ficando como? Deteriorado. E precisa de quê? De restauração. E é curioso porque ele fala de duas palavrinhas nas versões diferentes que nós lemos. Na NAA fala dos fundamentos das gerações. E na outra versão fala da restauração de alicerces. Alicerce, fundamento, fala de quê? De base. Fala daquilo sobre o qual a estrutura está sendo levantada. Nunca se esqueça disso. O alicerce tem sempre que ser maior do que a estrutura que ele carrega. A nossa família precisa ter um fundamento muito sólido. Não é o que os outros veem, é o que está estabelecido em Deus. E geralmente é para baixo. Ninguém está vendo. Alicerce ninguém vê, mas é o que mantém a casa de pé. Olha que interessante, a Bíblia vai dizer lá em Mateus, quando Jesus conversa com seus discípulos, ele fala assim, olha, se você quer ter a sua casa de pé, você não pode colocar um alicerce frágil nela. Você não pode pegar a sua casa e construir sobre a areia. Você tem que construir sobre um sólido fundamento que é a rocha. E ele vai dizer que a rocha que é Cristo. Então muitas famílias estão ainda com a estrutura de pé. Todo mundo olha e fala, olha que bacana, aquela casa está muito linda. Só que o fundamento não é mais Cristo. Está prosperando, está vencendo. Mas Jesus foi tirado da centralidade daquele lar. E hoje Deus quer levar essas famílias a realinharem a posição em Deus. Se a minha vida não está como família, fundamentada em Cristo, eu preciso reparar isso e voltar para o original. Como que foi o original, o projeto original? Irmãos, quantas pessoas começaram vivendo uma vida de entrega? Vamos orar juntos, vamos jejuar, vamos buscar, vamos clamar. Compartilhava livros. Olha, meu bem, eu li isso. Aí o outro vinha e dizia, não, assisti, isso é mais recente, né? Mas há anos atrás, olha, eu li sobre isso, eu aprendi sobre aquilo. Eu fui num seminário, eu ouvi uma pregação. Hoje é assim, eu vi a pregação no YouTube, não é? Que hoje a gente vê e compartilha, está tudo bem, é outra geração. A gente só não pode viver disso. A gente pode se alimentar e ser edificado por aquilo que Deus tem compartilhado aos irmãos no mundo inteiro. Mas a gente não pode viver disso. O sólido fundamento é isso aqui, irmãos. O sólido fundamento, irmãos, é quando a gente entra no nosso quarto e vai orar. Tem pessoas que estão vivendo de aparência. Estruturalmente estão de pé. Fazendo, se movendo, se relacionando. A casa é tão bonita, tem um trabalho bacana, não falta alimento, está tudo certo. Mas quando você vai ver a estrutura, ela não está semelhante ao original. Ela está desgastada, ela se perdeu. E a Bíblia vai dizer que nós somos aqueles que vão se levantar para restaurar os alicerces. Para restaurar os fundamentos de gerações. Isso me fala muito ao coração. O Salmo 78 é um salmo que vai relatar os pais ensinando aos filhos para que eles não esqueçam. Diz assim o salmo que quando a futura geração te perguntar, você vai saber responder. Nós estamos precisando, irmãos, restaurar fundamentos geracionais. Eu acredito em famílias que são ministeriadas e famílias que são geracionais. Eu não acredito no rompimento de gerações. Isso quem vive é quem não tem um alicerce sólido. Vamos dar um exemplo? Quando o rei Ezequias, ele começou a governar, ele foi um rei justo. Ele foi um rei bom para ajudar. Ele fez tudo certo. Mas houve um momento em que o coração dele se ensoberbeceu, ele pecou, e a Bíblia diz que ele foi tomado por uma enfermidade. O profeta é levantado, traz para ele uma palavra de que ele iria morrer, e antes dele morrer, o profeta diz para ele, Ezequias, Deus mandou dizer uma coisa. Você vai morrer. Irmãos, graças a Deus que Deus não fala isso com a gente, não é? Graças a Deus. Imagine, Ronaldo. Está em casa assim, aí a pessoa chega assim, está orando, aí Deus aparece e fala, oi, hoje eu vim te avisar que você vai morrer. Misericórdia. Mas Ezequias estava lá e Deus resolveu contar para ele. Mas sabe por que Deus falou que ele ia morrer? Quem sabe?
Isso aí, Margarete. Deus resolveu falar para ele que ele ia morrer, mas ele disse: você vai morrer. Mas antes, Ezequias, coloque a sua casa em ordem. Irmãos, eu acho isso tão forte, porque ele era um excelente rei, ele era um excelente governante, ele tinha feito tudo direito, mas a única coisa, no final das contas, que importava para Deus é como estava a família dele. E diz a Bíblia que ele vira o rosto para a parede, ele começa a orar, e aí Deus ouve a oração dele porque ele se humilha, e o profeta volta, do mesmo jeito que o profeta estava saindo do palácio, o profeta vai voltando, e Deus fala: volta, fala para ele que ele vai ter mais 15 anos. Irmãos, e é curioso porque muitas vezes a gente não entende quando Deus nos dá uma palavra tão diretiva. Olha o que Deus está falando para nós hoje: você precisa reconstruir, diga amém. Você precisa restaurar, diga amém. Ele disse para Ezequias: você precisa colocar sua casa em ordem, Ezequias. E aí ele fica tão feliz, mas tão feliz, com aqueles 15 anos a mais que ele teria, que ele acha que Deus esqueceu do que Deus requereu. O que Deus requereu? Ponha a sua casa em ordem. Se ele vivesse ou morresse, o que ele tinha que fazer? Colocar a casa dele em ordem. E a Bíblia vai dizer que naquele tempo ele não faz isso. Ele tem mais 15 anos de vida, não coloca a casa em ordem. Naquele imbróglio todo, surge um garoto chamado Manassés. Ele nasce naquele período de 15 anos. E quando aquele menino está com 12 anos, a Bíblia diz que ele começa a reinar com 12 anos. O pai dele morre e ele começa a reinar. Aliás, antes dele começar a reinar, Deus, vendo o coração daquele menino, ele dá uma palavra para Ezequias. Ele fala assim, preste atenção: chegará um tempo que vai ser tão difícil que eu vou trazer juízo sobre o meu povo. Não nos seus dias, Ezequias, mas nos dias do seu filho. Sabe o que me choca? A resposta de Ezequias para o profeta. O profeta, ele responde o seguinte: então vai ser nos dias do meu filho? Está lá na Bíblia. E ele fala assim: tudo bem, pelo menos não vai ser nos meus dias. Irmãos, isso é assustador. Como é que um pai e uma mãe acham que tudo que Deus espera deles é que eles cuidem só da própria vida enquanto eles estiverem vivos? Nós temos que ser reparadores de alicerces geracionais. Tem gerações futuras que dependerão daquilo que nós fizermos hoje. A gente não pode falar como Ezequias: não vai ser nos meus dias, então que ele... É isso, né, Valdo? É isso mesmo. E muito crente está na igreja pensando assim: Deus, abençoa a minha casa, abençoa a minha vida, mas na verdade me abençoa. Não consegue fazer uma oração para o futuro. Deus, firma os passos dos meus filhos, que eles sejam um homem e mulher de Deus, que eles caminhem na tua presença, que eu seja um exemplo, uma referência para eles. Irmãos, tem alicerces geracionais que precisam ser restaurados, trazidos para o original. Quanto de temor a Deus nós tínhamos antes? Será que os nossos filhos continuam vendo isso? Quanto de devoção, de entrega, de oração, os nossos filhos continuam vendo isso? Ou será que a nossa casa tem uma estrutura muito bonita, mas o alicerce está corrompido? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Temos que ter essa parceria com Deus. Não é apenas o que se revela aos olhos dos homens, é o que Deus está vendo lá dentro. É a segunda família. Aqui precisa de restauração. Como é que no início você era com Deus? Quais eram as suas prioridades? A minha prioridade era estar na casa de Deus. A minha prioridade era amar o meu cônjuge. A minha prioridade era adorar. A minha prioridade era orar. E como é que você está hoje? Se hoje isso não está acontecendo, precisa haver o quê? Restauração. Esse é o segundo tipo de família. Uma que precisa ser restaurada. A primeira precisa ser reconstruída, porque está em ruínas. A segunda tem estrutura, mas o alicerce está comprometido. Ela precisa ser restaurada. E o terceiro tipo de vidas e famílias ativas que vão trabalhar em prol da construção da casa são os reparadores. Sara, coloca para... Você é demais, Sara.
Olha para você ver isso, gente, que menina rápida. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas. Irmão, aí a coisa já ficou mais séria. Por quê? Porque ruína, a gente vê. Passou, olhou e falou: nu, que bagunça está aquilo ali. Restauração, a gente sente. Porque uma casa que o alicerce não está sólido, começa a dar rachadura, começa a abrir buraco, começa a prejudicar a estrutura. Então a gente sente que está alguma coisa errada. Agora, e brecha? Brecha, irmãos, fala de quê? Quem sabe? Brecha fala de uma gretinha, uma greta pequenininha, fala de uma rachadurazinha pequena, fala de uma fenda, de uma fissura, algo que passa desapercebido aos olhos de muitas pessoas. Certamente, você que já entrou ali no gabinete, entrou e saiu, tem gente que tem medo de ir no gabinete, né, amor? Eu lembro que tinha umas crianças, quando o gabinete era lá na terceira salinha, que elas passavam assim, ó, e saía correndo. Aí o pastor João falou assim comigo: amor, a gente precisa dar um jeito das crianças perderem o medo do gabinete. Aí eu falei: vamos comprar bala. Vamos pôr uma bomboniere e colocar bala lá, porque aí as crianças vão tudo lá, quer bala, e entra no gabinete sem medo. Né? Porque tem muitas igrejas que o gabinete é o lugar de quê? De arrancar a cabeça da ovelha. Puxar é outra coisa. Né? Tem igreja que a ovelha, coitada, sai igual uma mula sem cabeça, né? Tem muito gabinete de igreja que é assim. E aqui, graças a Deus, não é assim. E aí eu lembro que a gente colocou as balinhas, mas ainda assim as crianças tinham medo. Porque elas entravam correndo. Aí o pastor estendia a mão, pegava a bolinha e saía mais correndo ainda. Eu acho que eles pensavam: será que ele vai tomar a balinha de mim? Né? E ao longo desses anos, muitos entraram ali no gabinete e talvez nunca tenham percebido, quando mudou para cá, né? Que ali tem uma rachadura. E aí você entra e sai, você entra e sai, você entra e sai. Porque não é algo tão chamativo. Né? Eu, como já sou um pouco mais minuciosa nessas coisas, no dia que veio uma pessoa aqui que mexia com essa questão de estrutura, um engenheiro, eu já fui logo perguntando, chamei a pessoa, fui lá no gabinete, falei: tem como você analisar essa rachadura para mim, por favor? Porque eu sei de uma história, se a rachadura for reta, se ela for virada. O Jailton já tem me falado, né, Jailton, uma vez também. Mas eu queria ouvir de alguém que sabia de estrutura. E aí ela falou: não preocupa não, se fosse em pé, que era perigosa, papapá, saía dilatação e tal. Mas vocês entraram e talvez nunca tenham percebido. Porque, graças a Deus, né, amor? Ele falou: graças a Deus. Por quê? Porque, na verdade, uma rachadura, ela não mostra ruína, ela não mostra problema de estrutura, porque às vezes ela é pequena, e ela não faz a gente querer se movimentar para mudar aquilo. A gente fica confortável, está tudo bem, é só uma rachadurazinha. O problema, irmãos, é que apesar de estar num bom funcionamento, a rachadura ela vai aumentando, e aumentando, e aumentando, e aumentando, a ponto de, em determinado momento, ela compromete a estrutura. Todas as vezes na Bíblia em que se fala de muros, você vai ver isso na reconstrução dos muros com Neemias, com Esdras. Você vai ver isso lá em Isaías, o profeta falando que tem uma rachadura que se tornou uma barriga no muro e o muro rompeu. Tinha uma casa aqui no Luz de Abreu, toda vez que a gente entra pela Via Expressa ali que desce, tinha uma casa logo na esquina que tinha uma rachadura. E a rachadura só foi aumentando, aumentando, aumentando. Até que um dia eu falei assim: meu Deus, aquela casa, o muro vai cair. Aí, graças a Deus, alguém foi lá e reparou. Veja, não reconstruiu a casa. Veja, não restaurou a casa. Tapou o buraco da rachadura. Pastor, e daí? Eu não estou entendendo onde você quer chegar. Eu quero dizer para você que muitas vezes a sua família não está destruída. Muitas vezes ela não está precisando voltar ao que foi um dia. Mas muitas vezes a sua casa está sem vigilância, sem a devida atenção para coisas muito pequenas. Porque rachadura fala de coisas pequenas. E que a gente vai abrindo concessões, deixando coisas pequenas entrarem. E o muro da proteção, porque muro fala de proteção, ele começa a abrir. E de repente o que um dia era insignificante começa a se tornar algo visível.
E começa a trazer prejuízo para a família, porque esse muro fala de proteção, fala também de algo que o inimigo pode entrar e destruir a nossa casa. Existem pequenas coisinhas, situaçõezinhas, que pouco a pouco vão minando a proteção da nossa família. São brechas, são pequenas rachaduras abertas no muro e que de repente, por falta de vigilância ou de manutenção, diga manutenção. Irmão, família é como casa, é como carro, precisa de manutenção. Sabe, você não roda, quantos quilômetros tem que trocar o óleo? Quem me ajuda aí? 5.000, vamos falar 5.000. Aí você quer rodar 35.000 sem trocar o óleo. O que vai acontecer com o seu carro? Vai fundir o motor. Aí você quer fazer a mesma coisa na sua família. Eu já casei. Eu já tenho meus filhos, está tudo bem. E não quer fazer manutenção, não quer fazer uma viagem junto. A mulher fala, vamos viajar, não vai você sozinha. Não quer ir para um restaurante, não quer sair para fazer um passeio. Não quer dar manutenção. Não ligo para essas bobeiras, não. Eu me lembro do encontro de casais que a gente fez aqui na igreja. E a gente estava ali na casa da Ju e do Edinho, planejando o encontro de casais. Aí salta uma irmã de lá e fala assim, nossa, eu não gosto dessas bobeiras de vocês fazem, não. Essas melosidades. Não foi, amor? A gente se entreolhou assim. Eu falei, irmã, mas casal, a gente tem que ter... Não, frescurada de... Sabe o que está faltando? Manutenção. A manutenção é que te faz estar na rua e lembrar do seu amado, da sua amada e levar aquele chocolatezinho que ele gosta. A manutenção é que faz você estar ali vendo aquela suculenta que a sua esposa ama, porque ela é a louca da suculenta. E aí você pega e leva para ela a suculenta. Não, sua irmã Maria tem que levar todas as sementes do mundo, né? Porque ela planta tudo que é planta. Então, é a manutenção que faz você dizer assim, você cortou o cabelo? Você está linda hoje. Teve uma vez que o pastor João Tadinho cortou o cabelo. E aí ele entrou e passou e voltou. E a gente almoçou. E a gente saiu. E quando a gente estava no carro, eu olhei assim e falei, você cortou o cabelo, amor? Ele, você nem notou, né? Você nem notou. Irmãos, mas é a manutenção que puxa a nossa orelha e faz a gente corrigir e alinhar coisas pequenas. Você está percebendo? Eu não estou falando agora de uma reconstrução de uma casa. Eu não estou falando de um alicerce que está destruído. Eu estou falando de um muro que tem uma brecha. E Deus está chamando a gente a reparar muros, para que o país se torne habitável, para que as casas e as moradias sejam restauradas. Coisas pequenas, como, por exemplo, perceber que a sua esposa pintou a unha. Né? O pastor João percebe, ele fala comigo, amor, você pode pintar a cor que você quiser. Eu não gosto quando você pinta daquela cor preto, azul, escuro, mas pode pintar, é a sua unha, mas eu vou elogiar quando você pintar de clarinho. Não é assim, amor? Mas ele deixa eu pintar a cor que eu quiser, porque a unha é minha, né, irmãos? Mas ele fala com sinceridade, amor, quando você pinta clarinho eu gosto mais. É elogiar. É dizer assim, olha, eu passei por ali, vi um filme, eu lembro de um dia desse agora que ele falou, amor, a gente vai para o cinema. Eu falei, mas você nem me avisou, não, porque senão você não vai. Então a gente vai assistir lá O Som da Liberdade. Quem já assistiu, levanta a mão. Meu Deus, Rayane, que filme foi aquele? Eu chorei o filme todo, eu fiquei angustiada. Eu falei, Deus, isso é um filme baseado em história real, né? E eu fiquei assim, e é um filme feito por cristãos. Irmão, você precisa assistir lá, vai lá assistir Som da Liberdade. Sensacional o filme. Muito bom. Muito bom. Quem que está querendo ir e o marido não foi? Ah, meu Deus. Olha aí, Deus de mistério. Deus revelando aqui, ó, tá vendo? Fala a Deus. Então, pega... pastora, eu não gosto de ir para o cinema, mas não é sobre você gostar. Olhe para mim. Não é sobre você gostar. É sobre a manutenção que tem que ser dada ao casamento. Mas ela sabe. Irmãos, a gente foi visitar um casal. Eu estou quase terminando. Estou na conclusão, na verdade. A gente foi visitar um casal que eles eram casados há 52 anos. 52 anos. E aí nós chegamos lá porque ele tinha enfrentado um câncer. E aí nós fomos visitar um casal. E eles viviam em pé de guerra, Priscila. Em pé de guerra. E aí naquele dia eles estavam ali brigando, alvoroçados. E a gente começou a falar. Gente, mas vocês estão juntos há 52 anos. Vocês se amam. Não ama fulano? Você não ama fulana? Ela sabe que eu amo. Aí eu falei, então você vai fazer o seguinte. Você vai olhar para fulana e vai dizer para ela que ama.
Eu não vou dizer não. Eu não vou dizer não. Ela sabe, ela sabe. Eu falei, não, ela não sabe. Você sabe, irmã fulana? Não sei coisa nenhuma. Eu digo, a irmã ouviu quantas vezes que ele te ama? Nunca ouvi na vida, mas ele sabe que eu amo. Irmãos, a gente ficou lá, tipo umas 2 horas, não foi, bênção? Saímos de lá e ele não disse para ela que amava. Aí eu te pergunto, a casa estava de pé? Precisava reconstruir? Não, estava de pé. Tinha estrutura? Tinha. Mas tinham coisas pequenas. Ele mantinha a casa com alimento? Sim. Estava tudo pago, conta paga? Sim. Mas para ela era relevante que 52 anos depois ele dissesse para ela, eu te amo. Ia doer aonde dizer isso para ele? Mas ele não disse. Irmãos, e nós saímos de lá. Eles não são da nossa igreja, tá? Para de ficar pensando, quem aqui na igreja tem 52 anos de casado? Não, não é para você ficar pensando nisso. Eles não são nem daqui, nem da sede, nem de Pedras Verdes. São de uma outra denominação, nem é batista. Então sossega aí que você não vai descobrir quem é. Tá? Fica tranquilo. E eles não disseram. Você está percebendo, irmãos? Um eu te amo, um afago no cabelo, um meu amor, deixa eu lavar isso aí para você. Eu vou te ajudar. Não, eu estou vendo que você está com dor nas costas, me dá aqui essa vassoura que eu te ajudo. Não, mas eu já saio para trazer comida. Eu já pago as contas de casa, então isso aí é obrigação sua mesmo. Você está entendendo, irmão? São as pequenas coisas, como, por exemplo, concessões. Às vezes você antes não deixava a bebida alcoólica entrar na sua casa. Aí hoje você deixa. Concessões. Está tudo de pé. Mas ao mesmo tempo está tudo errado. Porque uma brecha faz com que a proteção da sua casa seja aberta e destruída. Ah, você não chamava palavrão. Ah, mas chamei. Não tem problema não. É uma brecha. Ah, mas eu não assistia filme assim, que tinha essas cenas antigamente, mas agora a gente já amadureceu, já estamos há 35 anos casados, já temos 12 anos de casado. Por que é que tem que assistir isso? Brechas do muro que vão se romper. Ah, mas antigamente a gente não assistia pornografia, eu voltei, mas eu não sou viciada. De vez em quando, é só para dar uma pimentada. Brechas no muro que estão prestes a se expandir e derrubar a proteção do muro. Sabe, irmãos, isso é muito sério. É muito sério. Deus quer edificar a nossa casa, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Eu não sei que tipo de família é a sua, nós começamos a falar no Salmo 127 que Deus deve ter o primeiro lugar em tudo na nossa casa. E eu quero encerrar lendo com os irmãos o livro, a carta aos Hebreus, no capítulo 3, verso de número 3 também, Hebreus. Porque nós precisamos aprender, irmãos, que Jesus tem que ser na nossa casa o primeiro. E que em nós, que somos a casa dele, ele também tem que ser o primeiro. Não é só dentro da nossa casa, é dentro de cada um de nós, para que ele possa edificar e dar crescimento à nossa família. Eu quero convidar você a abrir de pé, por favor, querido, fique de pé. Como diz o pastor Luciano Subirá, para parecer que está acabando, não é? Hebreus capítulo 3, verso 3, olha o que a palavra do Senhor diz. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Essa casa somos nós. Se é uma partícula condicional. Se guardamos firmes a ousadia e a exultação da esperança. Olha que coisa tremenda. Nesse texto vai dizer que o Senhor é digno de honra, porque foi Ele quem edificou a casa. Se é o Senhor que edifica a casa, existem duas casas que Ele edifica. A casa que é a estrutura e a casa que somos nós.
O que você tem deixado Deus edificar? É só a estrutura? Ou Ele tem podido edificar a casa que somos eu e você? Que essa casa, edificada para Deus, cresça como edifício santo para o Senhor. Eu quero orar pela sua família. Eu sei que tem as fotos aqui da sua casa, da sua família. Eu quero abençoar, vou pedir para os diáconos trazerem a mesa um pouquinho mais para cá. Nós vamos orar. Se você não trouxe a foto da sua família, eu quero pedir que você coloque a mão sobre o seu coração. Lembre de cada membro da sua casa, dos seus pais, dos seus cônjuges aí, a sua esposa, o seu esposo, dos seus filhos, aqueles que precisam de uma visitação. Mas eu quero que você entenda, irmão, que existe uma reconstrução, um realinhamento profético que Deus está liberando sobre as nossas famílias. Eu costumo dizer que não existe avivamento maior do que aquele que acontece dentro de casa. Então nós vamos orar nessa hora. Levante suas mãos, você que pode. Nós vamos abençoar cada família. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar nessa hora. Abençoar os filhos, os pais, os filhos dos filhos. Abençoar, Senhor, não apenas a estrutura, mas o que vai dentro como alicerce, Deus. Deus, que cada lar seja visitado com poder e com autoridade. Que haja, Senhor, uma liberação de vida, de transformação, de cura. Deus, que haja conversão genuína em cada lar. Que haja, Senhor, a presença do Teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, o Espírito Santo sendo liberado sobre filhos, sobre cônjuges. Deus, um tempo de renovo, um tempo de alegria, um tempo de propósito em família, um tempo de levantamento de homens e mulheres cheios do Teu Espírito, um tempo de jovens, Senhor, cheios da Tua palavra, cheios da unção e da autoridade do Senhor. Reconstrução de ruínas, Pai, restauração de alicerces geracionais, reparação de brechas, é o que nós ministramos sobre cada casa, sobre cada família. Deus, em nome de Jesus, um tempo novo sobre cada lar. Deus, que o inimigo não entre nessas casas, que o inimigo não destrua os casamentos, as alianças que foram feitas, mas que haja, Senhor, no alto dos céus uma ordem, um decreto celestial, dizendo que cada família é bendita no Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós liberamos sobre filhos, Senhor, um tempo de grande abundância da Tua presença. Liberamos, Senhor, sobre os filhos dos filhos, tempo de saúde, de cura, restauração. Sobre os pais, Senhor, nós liberamos, ó Deus, a sabedoria, a saúde, a cura, a restauração. Deus, oramos pelos filhos pródigos que saíram da Tua casa, da Tua presença, sejam trazidos de volta para Deus, trazidos de volta para a casa do Pai. Pai, olhos espirituais abertos, olhos espirituais abertos sobre pais, filhos, irmãos, tios, tias, avós, primos, famílias abençoadas na Tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, nesses dias nós estaremos em jejum, em oração. Então faça parte desse mover. Não é apenas um dia, olhe para mim, não é apenas um dia que você vem, pastor, eu já vim tanto. Aquela mulher encurvada, todo sábado ela estava na sinagoga. Mas teve um dia que Jesus a viu no meio da sinagoga e disse para ela, vem cá. E ele falou, você está curada. Era um sábado como qualquer outro. Hoje é uma quinta como qualquer outra. Mas pode ser a quinta do seu e do meu milagre. E eu creio nisso. Eu nunca vou entrar naquelas portas ali, irmãos, sem a expectativa. A palavra do Senhor diz, entrai pelas suas portas com louvor, com gratidão, e em seus átrios com hinos de louvor. Entre por aquela porta já declarando, Senhor, eu creio. Senhor, hoje é o dia da cura da minha casa. Hoje é o dia da libertação dos meus filhos. Hoje é o dia da restauração dos meus pais. Hoje é o dia da reconciliação entre pais e filhos. Hoje é o dia da visitação do Teu Espírito, do Teu poder sendo liberado. É dia de provisão, é dia de milagre, é dia de resposta, é dia da manifestação do Teu poder. Irmãos, creia, 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 porque sem fé é impossível agradar a Deus.
Que o Senhor Jesus te abençoe. Qual edificador você vai ser, eu não sei. Um reconstrutor, um restaurador ou um reparador. Mas eu sei que Deus vai levantar a estrutura da nossa casa. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus aí? Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus. Tua bênção, Senhor, sobre a nossa casa. Eu e minha casa serviremos a Deus, partilhando conosco da reconstrução, da restauração e da reparação com alegria. Diga comigo em nome de Jesus. Eu declaro que nesses dias o Senhor e eu estaremos firmes num propósito pela edificação da minha casa. Diga: eu creio em nome de Jesus, e nenhum levante do inferno prosperará, nenhum levante, retaliação de Satanás prosperará contra a obra do Senhor na minha casa, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja Deus. Irmãos, eu vi que, pelo irmão Raimundo trouxe aqui o celular. Irmãos, eu estava pensando antes dele trazer que nós não temos mais costume de imprimir fotos. A gente deixa tudo armazenado no celular. Mas eu queria te propor, nessa semana, imprima uma foto. Vamos deixar aqui, porque os irmãos vão com a mão com óleo e vai pôr no celular óleo ungido, aí já vai que esse negócio pega o celular ungido, né? Não, não é não. Traz a foto. Vamos fazer isso? Você pode imprimir uma foto da sua família, traz na outra semana, tá bom? Você pode pegar a sua foto. Irmãos, só uma palavra, que palavra abençoada, né? Agora eu só fiquei pensando numa coisa, pastora. Eu não posso deixar passar. Como que você não nota uma pessoa com uma cabeleira tão farta como a minha? Só Jesus, eu vou deixar escapar. Vamos agradecer a Jesus por essa noite. Levante sua mão. Obrigado, Jesus, por esse tempo, esse momento, essa palavra, meu Deus, que nos chama à atividade, nos tira, Senhor, da passividade, nos leva para a atividade. Não vamos ficar, Senhor, ó Deus, com os braços cruzados, vendo a casa cair. Não vamos ficar, Senhor, vendo áreas da nossa família que estão precisando de restauração, tapar brechas. Meu Deus, não vamos ficar olhando Satanás cirandando, encontrando um lugar fácil para trazer destruição e contenda e desordem. Vamos trabalhar para a edificação da nossa casa, mesmo que seja, Senhor, para começar, para recomeçar. Dá-nos graça, dá-nos força. Queremos ver a obra que o Senhor vai realizar completa. A tua palavra diz que aquele que começou é fiel para completar. E assim nós agradecemos por essa noite, pelos louvores, por cada irmão que veio, por cada família que representada. Muito obrigado, e eu te peço que assim como chegamos, o Senhor nos leve em paz e segurança aos nossos lares, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe você que esteve conosco aí pelo YouTube, participando desse momento. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Em nome de Jesus. Amém.